18 de abril, a obra do Filho de Deus. A devocional anterior, Os Ofícios do Filho de Deus, listou as obras de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Esta devocional concentra-se em sua expiação, seu trabalho na cruz. Como tão esperado profeta, sacerdote e rei, Jesus se ofereceu como expiação pelo pecado. A expiação é a morte na cruz do Deus homem, Jesus Cristo, e o que esta morte realizou. Por causa da pecaminosidade humana, é necessário um sacrifício pelo pecado para evitar a condenação e restaurar o relacionamento das pessoas com Deus. Os sacrifícios da antiga aliança faziam uma expiação provisória, aguardando a obra de Cristo, que faria a expiação completa e para sempre. A Bíblia apresenta Cristo como um substituto. Em vários textos podemos ler que sua morte foi por nós e por nossa causa. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. A Bíblia também apresenta que Cristo leva sobre si a penalidade do pecado como um sacrifício. Imagens do Antigo Testamento transmitem essa ideia. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios 5,7. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus 10:12. Em Efésios, esses dois aspectos, o pagamento da penalidade e a substituição sacrificial, são apresentados em conjunto. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Efésios 5:2. A Bíblia apresenta as várias facetas da expiação. Propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2:2. Expiação purificadora. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção, porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Redenção. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1:19. Reconciliação. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Colossenses 1:20. Vitória cósmica. Primeira vitória sobre o pecado. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Romanos 6:16. Vitória sobre a lei. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Romanos 5:20. Vitória sobre Satanás. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Hebreus 2:14 e 15. E finalmente, vitória sobre a morte, que é o nosso último inimigo.
E o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Há poucas doutrinas tão importantes para se entender perfeitamente quanto a que explica o que a morte de Cristo na cruz fez por nós. Por causa de sua propiciação, somos justificados pela fé. Por causa do seu sacrifício expiatório, purificador, não precisamos encarar o julgamento que leva à condenação. Por causa de sua obra redentora, estamos livres da escravidão ao pecado. Por causa de sua mediação, nós que já fomos inimigos, estamos agora reconciliados com Deus em uma relação de amizade. Por causa de sua vitória cósmica, todos os nossos inimigos, pecado, morte, lei e Satanás, foram derrotados. Consequentemente, nós aplicamos esta doutrina quando somos abundantes em ações de graça e fé, cultivando um senso de liberdade e apreço por nossa posição diante de Deus, por causa do que Cristo fez em nosso favor.